Posso simular. Agora eu acho que eu vou ter pelo menos um alívio que não vão me chamar de clubista com a simulação do Vasco, que na última que eu fiz todo mundo me chamou de clubista e o Vasco fez a campanha 10 vezes melhor do que eu simulei. Mas enfim, agora que já tem data dos jogos adiados para eles acontecerem, eu consigo botar o placar aqui, né? Que aí eu consigo deixar todo mundo com a mesma quantidade de jogos, se eu não me engano. Peraí, vamos lá. Fazer o seguinte, botar isso aqui. E aí fica suave pra vocês, não fica? Desse jeito aqui, beleza? Beleza. A primeira rodada, segunda, se tiver alguma que teve jogo adiado e eu passei, me avisem que eu volto aqui e corrijo. Cara, Fluminense e Ceará no Maracanã, eu vou botar a vitória do Fluminense, beleza? Sport, além de rebaixado, vendeu esse mando aqui. Se é dentro de casa com o estádio lotado, eu já achava que o Flamengo ia ganhar. Longe de casa, cheio de torcedor do Flamengo, eu acho que mais ainda. Santos e Palmeiras na Vila, cara, eu acho que o Palmeiras ganha esse jogo, mano. Eu volto a dizer, é que o Flamengo ganhou hoje, normal, vai ter a zoação e tal, mas esse Palmeiras, pra mim, é um time que tá muito bom, mano. Tá muito bom. Vitor Roque desandou de fazer gol, Flaco Lopes, vivendo boa fase, Felipe Anderson jogando bem, o Andrés Pereira hoje, teve aquela falta lá, mas é bom jogador também. Aqui é clássico, tá ligado? Tudo pode acontecer, de fato, tá? Mas, se eu tiver que achar algum que ganha aqui, eu acho que é o Palmeiras, entendeu? Santos vai com 12 desfalques. Por que 12? Se for verdade, eu posso mudar o resultado aqui. Não vi a dupla Flaco Roque no jogo de hoje. O Vitor Roque fez até gol, pô. Enfim, vamos ver como é que vai ser isso. Bahia Internacional. Vou botar a vitória do Bahia. Galo e Fortaleza. Pô, moleque, posso falar? Se eu vou botar um empate aqui, mano. Esse time do Galo, eu falei no início da live, tá me irritando de um jeito, mano. Que pariu, velho. Que futebol cansado, que bagulho modorrento. Porra, eu olho pras peças que o Galo tem, tá ligado, no elenco, eu olho pro investimento que foi feito, eu olho pra folha salarial do Atlético Mineiro, eu não consigo acreditar que o futebol apresentado é esse, mano. É que o Fortaleza é uma merda também, né? Mano, eu vou te falar, dependendo da data, o Fortaleza tá rebaixado. Acho que eu vou botar a vitória do Galo, mano. O Galo tá surpreendente. Eu não sei se tem mais algum pra cá. Beleza. Cara, eu vou botar que o Santos vence o Vitória. Beleza? Eu vou botar que o Juju empata com o Bragantino. E eu vou botar que o Vasco empata com o Fluminense. Só pra lembrar, amanhã, pelo visto, mais de 50 mil pessoas no Maracanã, tá? Segunda-feira, 7 horas da noite. Que bizarro, né? Os caras pegar um clássico que os dois times estão, teoricamente, o Fluminense tá à frente, né? Mas, os dois são semifinalistas de Copa do Brasil. Os dois, estão na parte de cima da tabela. Se o Vasco ganhar, pode até pegar um G8. Botar 7h30 da noite de segunda-feira. Vai tomar no cu, cara. Que loucura, mano. Enfim, mais de 40 mil ingressos já emitidos. E até a hora do jogo, acredito que... Se ontem eu vi que tinha 40 mil emitidos, até o momento do jogo, deve ter uns 50 mil aí comercializados e deve ter uns 52, 53 mil presentes. Público, muito absurdo. Do que eu vi, tem ingresso ainda pro setor da torcida do Fluminense. E não sei se leste superior. Não sei. Enfim. Mas ainda tem ingresso à disposição. Mano, do Vasco, sim. 39 mil vascaínos e 9 mil tricolores confirmados. Mas aí na conta tem 48 mil. Enfim. Cara, eu vou te falar, eu vou fazer uma mudança aqui, rapaziada. Eu vou botar o Galo vencendo o Fortaleza, pelo Fortaleza chegar rebaixado pra esse jogo aí. E eu vou botar o Galo empatando com o Vozão, tá ligado? Um gol do Pedro Raul e um gol do... Viado, eu não consigo nem falar um jogador do Galo fazendo gol, velho. Hulk não faz... Eu ia falar gol do Hulk, não faz gol com bola rolando há um ano. Um gol do Rony. Gol do Biel eu não vou falar também. Gol de alguém aí, velho. Vitória do Mirassol, vitória do Grêmio, vitória do Botafogo, vitória do Flamengo. Camargo, bate pronto sem clubismo. Vitória e Corinthians no Barradão lotado. Ganhou ano passado porque não ganharia esse ano. Mas tu crava. Beleza, Canzinho cravou aqui. Porque eu imaginei que ele ia falar sem clubismo, empate. Mas ele soltou aqui vitória do Corinthians. Nem pensou, nem titubeou, tá ligado? É porque eu tô com receio aqui, rapaziada, de colocar o máximo de empate nessa rodada. Porque a gente faz que na nossa simulação pode ter no máximo 4 empates na rodada. No máximo, estourando. E a gente tenta fazer menos que isso. Mas tem alguns jogos aqui que eu tô tendendo a colocar empate. Por exemplo, eu quero colocar empate em Palmeiras e Cruzeiro aqui, tá ligado? E aí, pra onde vamos aqui? O Fluminense vence o Inter, né? Maracanã. Só pode mais 2 empates. Nesses 3 jogos alguém tem que ganhar. Red Bull vence o Vasco. 2-1 Corinthians. Vasco vence. Vasco ganha, pai. Bahia ganha do São Paulo. Fora de casa não. Fora de casa esse aqui eu vou botar empate. Aliás, se eu tivesse que botar empate em um desses 3 aqui, era nesse aqui mesmo. Acho que o Bahia tá melhor que o São Paulo, só que o São Paulo joga no Morumbi. Entendeu? Essa aqui é a parada. Às vezes eu tenho que só desconsiderar o chat, tá ligado? Que isso? Colocou o Galo empatando com a merda do Ceará? Aí tu vai ver a tabela. O Ceará 13º colocado com 35 pontos. O Galo é 15º colocado com 33. Aí tu vai ver os últimos
últimos jogos do Galo. Empatou com o Cruzeiro, o Galo jogando com um a mais boa parte do jogo. Tomou 3-0 do Fluminense em pleno Maracanã. Pegou o Juventude rebaixado dentro da Arena MRV e empatou. A última vitória foi no dia 27/9, ou seja, um mês atrás. Tá ligado? É difícil, mano. O Galo tá uma merda também, tá ligado? Ah, tá bom. Vou botar essa vitória do Corinthians que o Camargo falou aqui. E vou botar um empate Vasco e Bragantino fora. Santos sempre Santos. Empate. Pô, vitória do Cruzeiro, vitória do Flamengo, vitória do Bahia, vitória do Internacional, empate, vitória do Palmeiras. Cara, eu vou te falar, eu prefiro botar o Corinthians vencendo o Grêmio e empatando com vitória, mano. Botar o Vasco perdendo uma aqui. Prefiro botar o Corinthians empatando com vitória fora e ganhando do Grêmio na Neoquímica Arena. Acho que é mais viável isso aqui acontecer do que ele ganhar fora e empatar em casa. Vasco e São Paulo em São Januário. O Vasco voltou a jogar muito em São Januário. E os últimos jogos com São Paulo em São Januário tem sido vitória. Então vou botar a vitória do Vasco aqui. Botei perdendo pro Bragantino, empatando. Botei um empate, uma derrota e uma vitória. Beleza. Tá, vou botar a vitória do Botafogo, Newton Santos. Vitória do Palmeiras. Aqui eu vou botar um tropeço do Flamengo. Jogo dos rebaixados. Sei lá, vitória do Sport. Vitória do Vozão. Tá uma merda. Botar o Vitória ganhando em casa. Esse Fluminense e Mirassol no Maracanã, hein, mano? Rapaziada, pelo amor de Deus, eu achei que depois da 100ª simulação vocês iam parar de ser chatos com essa tá ligado? Vocês realmente vão ficar cobrando que eu bote o time ganhando todos os jogos até o final do campeonato, sendo que isso não acontece, cara. Tem tropeço no campeonato, rapaziada. Que loucura é essa, cara? O campeonato de São Paulo não tá definido ainda, não. Ele pode ficar de fora da Libertadores, dependendo. Ele tem que jogar. Inédito. Pela primeira vez o Renato colocou o Sport ganhando um jogo na simulação. Mano, pior que inédito foi a primeira vez que o Sport ganhou um jogo nesse campeonato, né? A gente tá falando de um time que tá com 17 pontos, mano. Ele tem quase um ponto a cada 2 jogos, mano. Então o Sport tinha que ser proibido de disputar o campeonato no meio e trazia o melhor da Série B pra ver se dava jogo. Enfim, vamos lá. Cara, já vou botar o Sport perdendo pro Galo aqui, tá? Pode reclamar. Galo e Bahia empate, Grêmio e Cruzeiro. Cara, eu vou botar a vitória do Cruzeiro fora, mano. Fluminense e Mirassol empate. Bragantino e Corinthians, hein? E aí? E aí? O que vocês acham? Solta o veredito aí pra mim. Braga. Mano, pelo chat aqui tem mais Bragantino, depois empate, depois Corinthians. Então eu vou botar o que vocês mandaram mais, que foi vitória do Bragantino. Por mim, qualquer coisa que vocês falassem aqui, tava bom. Esse jogo aqui pra mim é uma incógnita. Enfim, aqui é a vitória do Corinthians na Neoquímica, vitória do Flamengo no Maracanã, vitória do Cruzeiro no Mineirão, São Paulo, Vasco. Pô, rodada dos mandantes, hein? Grêmio. Botar o Bahia perdendo uma. Em alguma hora vai perder. É que é empate com gols, tá? É porque eu não boto 2-2 na simulação. E vou botar empate em Mirassol e Palmeiras também. Rodada 34. Botafogo vence o Sport. Cruzeiro vence o Juventude. Vou botar o Vasco perdendo. Vou botar o Flamengo tropeçando no Clássico. Vou botar um empate Santos e Mirassol. Corinthians e São Paulo, quem vocês acham que leva melhor? 4-0 São Paulo? Acho que não existe mundo disso acontecer. Mesmo não perdeu um clássico 2025. Ganha com certeza. Mas eu não botei o Flamengo perdendo, eu botei o Flamengo empatando. Por sinal, o Flamengo empatou 2 vezes com o Vasco nesse brasileiro. Super possível empatar um clássico. Renato acha que o Palmeiras é o Real Madrid do Zidane. Não perde uma. Flamengo e Palmeiras não perderam até agora na simulação, nesses 4 jogos. Os dois empataram 2 vezes e ganharam o resto. Nesses 4 jogos não, nesses 6 jogos. São Paulo tem uma vitória em Itaquera desde a inauguração, vai golear. Chat é maluco. Empate esse jogo aí. Corinthians. Tá bom? 1-0 Corinthians. Mano, eu tenho a leve impressão que na simulação o Corinthians tá muito melhor que na tabela, viado. Já tá com 2 vitórias, 1 derrota, 3 vitórias, 1 derrota, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Mano, a gente botou o Corinthians em 15 pontos fazendo 10. Aproveitamento muito maior do que ele tem até agora. Mas beleza. Já tem 2 empates aqui, tá? Eu vou botar o Bahia vencendo Fortaleza. Eu vou botar o Red Bull vencendo Vitória. Vou botar o Ceará empatando com o Inter. Vou botar o Palmeiras vencendo o Galo. Galo vencendo Fortaleza. Mirassol vencendo o Ceará. Flamengo vencendo o Red Bull. Palmeiras vencendo o Fluminense. Cruzeiro vencendo o Corinthians. Pô, rodada dos mandantes, hein? Rodada dos mandantes. Minto. Pô, praticamente rodada dos mandantes, mano. Praticamente rodada dos mandantes. Anotem. A 35ª rodada, eu acho que é uma rodada que os mandantes vão sacolar. Botei 2 vitórias de visitante aqui, tá ligado? Cara, Santos. Cara, eu vou botar Bragantino. Esse time do Bragantino é pau mole pra caralho. Cara, eu preciso botar o Bahia tropeçando alguma, porque o Bahia tá muito forte. Lembrando que no final da simulação a gente ajusta o que tiver muito desregulado, tá? Não sei se tem alguém novo na live aí. Tá, vou botar o Vasco vencendo o Inter em casa. Ceará e Cruzeiro, mano. Ceará, Cruzeiro, 0-0, Cruzeiro, empate, Ceará, empate. Tanto faz, Cruzeiro. Mano, esse aqui cabe uma enquete, tá dividido.
Tá dividido. Ceará, Cruzeiro, empate. 30 segundinhos aí pra vocês votarem. A enquete Cruzeiro ganhou com um pouco de folga pro empate aqui, beleza? Mano, o Cruzeiro tá assustador na simulação também, tá? Pô, rapaziada, aqui a gente tá falando do Cruzeiro com 6 vitórias e um empate. Se a gente subir aqui, o Cruzeiro tá liderando o campeonato, beleza? Só pra vocês ficarem cientes do que a gente tá fazendo aqui. Já tô falando que é o primeiro time que a gente perdeu a mão. A gente botou 21 pontos disputados e o Cruzeiro fez 19. Rapaz, tem que nerfar aqui, que a gente tá chutando balde. Se bem que ele pega uma tabela com alguns jogos mais tranquilos, né? Agora, por exemplo, é suave ele empatar com o Grêmio aqui, mas é que tem uns jogos que eu acho que ele vai ganhar mesmo, viado. Também, tá ligado? Tem uns jogos que eu acho que ele vai ganhar mesmo. Quando tu para pra avaliar assim, já pegou quase todos os bicho-papão do campeonato. Vitória e Mirassol, vou botar a vitória do Mirassol. Bahia, eu falei que a gente ia ter que dar uma nerfada, vou botar um tropeço, empatando fora. Chovendo pra no Alfredo Jaconi. Corinthians de Botafogo, empate. Vitória do Palmeiras. Cara, eu vou botar a vitória do Flamengo e eu vou botar um empate aqui. 1-0. 1-0. 1-0. Botar um tropeço do Cruzeiro. Cara, Vasco e Mirassol em casa, eu vou botar empate. Vitória do São Paulo. Empate. Botar o Fluminense perdendo uma. Botar o Galo vencendo uma. Em algum momento esse time vai ter que ganhar. E o Corinthians. Deixa eu ver se tá... Acho que dá pra botar a vitória aqui fora, mano. Dá pra botar a vitória fora aqui. Ó, já tô avisando. A gente tá muito nerfado os times da parte de baixo, tá? E o campeonato deles dá margem pra isso. Não é nenhum absurdo a gente colocar eles muito nerfados. Mas eu acho que na reta final eles vão pontuar um pouco, porque todo jogo vale a vida, né? Então em algum momento eles vão ter que pontuar. Enfim, 1-0 Corinthians, Sport Grêmio, acaba botar o Vasco perdendo aqui, Fogo vencendo, botar o Cruzeiro perdendo uma, mas não duvido o Cruzeiro ganhar não, tá? É só porque até agora a gente não botou o Cruzeiro perdendo uma na simulação inteira. Empate, vitória do Inter, Palmeiras, empate. E esse Flamengo e Mirassol aqui, hein? O que vocês acham? Empate, Mirassol, ganhando todas, Flamengo, Mengo, Flamengo, Mirassol, 4-2 Flamengo. É o último jogo do campeonato, né? Enfim. Só lembrando, eu vou subir aqui, vou mostrar como tá a tabela e a gente vai ajustar o que tiver muito desproporcional. O que a gente subir aqui não é a tabela final ainda. Porque, por exemplo, Flamengo não perdeu na simulação, Cruzeiro não perdeu na simulação e Palmeiras não perderam na simulação. É impossível nenhum dos três perderem até a 38ª rodada. Fora que os times da parte de baixo vão pontuar pelo menos numa porcentagem maior do que pontuaram até agora. Eu acho que vai cair os 4 que estão na zona. Talvez algum grande entre pra resenha ali e se patetar muito. E tem alguns patetando muito. Mas vamos ver. Ó, Sport rebaixado, Fortaleza, Juventude, Vitória. A zona não mudou, né? Ceará, Botafogo, Santos, Bragantino, Cruzeiro, Internacional, Flamengo e Palmeiras. Moleque, olha isso aqui, 87 pontos os dois. 87 pontos o cara já é campeão, tá? Então a gente precisa nerfar Palmeiras, nerfar Flamengo e subir um pouco de pontuação dos times que estão na parte de baixo, tá ligado? Ó, vamos ver aqui, jogos que dá pra colocar essa nerfada, vamos dizer assim. Dá pra botar o Flamengo empatando com o Galo, dá pra botar o Palmeiras empatando com o Grêmio, beleza? Porque, pô, tem uns jogos aqui, mano, que eu acho que não tem o que fazer, mano. É vitória mesmo que a gente vai colocar. Tá? Tipo, eu acho que... Eu nem botei o Palmeiras ganhando aqui e eu acho que o Flamengo vai ganhar do Fortaleza, entendeu? Pô, o Flamengo vai ganhar do Sport, para mim o Palmeiras ganha do Juventude. Palmeiras e Santos, clássico. Pô, o Flamengo e São Paulo, eu já botei um tropeço do Flamengo. Aí botei o Flamengo ganhando do Santos no Maracanã, Palmeiras tropeçando contra o Mirassol. A Palmeiras ganhando do Galo, posso botar o Palmeiras empatando com o Galo, talvez. Aí botei Flamengo ganhando do Bragantino, Palmeiras ganhando do Fluminense. Ó, os dois tropeçando nessa rodada aqui, os dois ganhando. Eu acho que é mais fácil o Mirassol aprontar aqui do que o Ceará aprontar aqui na 30ª rodada. Não sei. Aqui ainda estaria 85, ainda é muito ponto, tá ligado? E outra, eu vou falar numa boa aqui e vocês podem espumar e ficar puto. Pra mim, o Vasco vai fazer uma campanha melhor do que isso aqui, tá? É porque eu não quero ficar discutindo com o chat essa altura do campeonato, eu ainda tenho Kings League pra comentar com vocês e tal, e aí eu não vou ficar batendo boca. Mas pra mim, o Vasco faz um campeonato melhor do que isso aqui. Se você for avaliar o recorte dos últimos 10 jogos do Vasco, o Vasco, dentro do que a gente tem de contexto no campeonato, é um dos que vem jogando melhor. Então, pra mim, não é time pra jogar e cair 4 posições, né? 5 posições. O Vasco hoje tá em 9º, sendo que tem um jogo a menos que alguns times, porque joga amanhã. Então, sei lá, entendeu? Enfim, o Ceará, que também tá muito desproporcional, ele vai fazer ponto em alguns jogos aqui que a gente não colocou, tá ligado? Pô, olha os últimos 3 jogos do Ceará. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro.
Difícil, rapaziada. É difícil, mano. Pô, eu acho que esse pau, o torcedor do Corinthians também é um dos mais difíceis de fazer simulação. Corinthians na tabela tá em 11º, com 29 jogos. Não tem ninguém com mais de 29 jogos. Tem time com 28, tem time com 27. Na simulação, ele tá em 8º e tem vagabundo achando ruim, pô. Cara, voltando, a gente precisa nerfar Flamengo e Palmeiras aqui. Antes de tudo. O foda é que os jogos deles são ganháveis, tá ligado? Tipo, eu posso botar o... Que pica, hein? Pô, é muito difícil disso aqui, gente. É muito difícil isso aqui. Quando o campeonato... A bola rola, acontece. Só que aqui é uma loucura, mano. É difícil nerfar, pô. Difícil nerfar. Eu posso, talvez, colocar o Palmeiras perdendo pro Mirassol aqui, tá ligado? E o Flamengo empatando com o Mirassol. Fora isso, não sei muito o que dá pra nerfar, entendeu? Os dois times estão muito bem, viado. Aqui ainda estaria uma pontuação muito alta, né? Tipo assim, tabela Série A 2024. Termina 79, 73, 70. 2023, 70, 68, 66. 2022. Ué, não tem? Não teve campeonato? Ué. 81, 73, 70. Mas posso falar pra vocês também? A régua da zona de rebaixamento tá muito baixa, né, rapaziada? A gente não pode esquecer isso. A régua da zona de rebaixamento, os pontos que estão faltando serem distribuídos aqui, são os pontos que estão fazendo a régua da parte de cima ficar muito alta, né? Tá falando de um time que tá com 20 pontos na tabela, pô. Faz uma simulação do Vasco que você acha de verdade, é que aí vamos chamar de clubista, mas tudo bem. Eu fiz a que vocês queriam. Aí eu vou fazer uma que eu acho mais honesta com o que eu acho que o Vasco tem jogado de futebol, beleza? Acho que com o Mirassol até empata, mas eu acho que não perde pro Galo. Tipo assim, ficaria aqui em 11º. Ainda seria uma campanha abaixo assim, mas... Na simulação que a gente fez, mano, pô, ele tava em 13º, tá ligado? Enfim, eu ainda acho que o Vasco é muito forte em São Januário, tá ligado? Tipo, Mirassol tá voando, é um grande time, tá ligado? Mas eu não duvido o Vasco chegar aqui e ganhar, viado. Tô falando na boa agora, sem clubismo nenhum. Tô falando numa boa, viado. Por exemplo, o Vasco pegou adversários da parte de cima agora, pegou o Cruzeiro em São Januário, ganhou, pegou o Bahia em São Januário, ganhou, entendeu? E eu acho que o Vasco pode vencer um jogo como esse. Tá ligado? Enfim. Mas enfim, isso aqui é mais pra gente ter uma brincadeira, tá ligado? Ir fazendo um parâmetro e depois ir vendo o que a gente errou, o que a gente acertou. Então, nesse comentário aí, se o Vasco ganhar hoje, é porque aí também teria o cenário de talvez o Vasco perder. Se o Vasco perdesse nessa simulação, ficaria em 9º. Agora, se o Vasco ganhar, ele ficaria em 7º. Mas enfim, tem que ver como é que as coisas vão acontecer, tá ligado? Eu acho que não vai ser um jogo de bobeira hoje não, porque é literalmente o mesmo confronto da semifinal da Copa do Brasil, e sendo o confronto da semifinal da Copa do Brasil, a gente tá falando de um cenário hoje, rapaziada, que o Fluminense tá o campeonato todo na frente do Vasco, certo? Mas se o Vasco vence esse jogo, eles começam a disputar o mesmo campeonato, né, mano? Porque ficam 2 pontos de diferença. O Fluminense com um jogo a menos, mas ficam 2 pontos de diferença. Então tudo começa a ser possível, né? Mas enfim, vamos ver como é que vai ser essa parada.